8 anos de NoFap e todo mundo me pergunta se eu ainda faço. O que aconteceu? Qual que é a atualização depois de todo esse tempo? E a resposta é muito mais complicada do que você imagina. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que aconteceu, o que ninguém te conta e o que a ciência confirma sobre você dessexualizar o seu cérebro e fazer o NoFap da maneira correta. Quando eu fiz o primeiro vídeo de NoFap aqui pro canal, eu tava super feliz, porém eu não tinha um centavo no meu bolso. Tava trabalhando de pedreiro, não falava inglês, não tinha amigo, não tinha mulher. Basicamente sozinho aqui nos Estados Unidos, porque eu cheguei sozinho, sem dinheiro, sem ninguém, sem nada. Então eu tive que buscar uma maneira de ficar mais forte emocionalmente, fisicamente. Eu tive que buscar coisas que ninguém faz. E agora para pra pensar. Quantos homens que você conhece fala sobre dessexualizar o cérebro? Quantos homens que você conhece fazem o NoFap? Provavelmente nenhum. É 1% da população global, talvez 0,5%. E por isso que quem faz o NoFap chega aonde eu consegui chegar, que é você construir uma família, orgulhar sua família, orgulhar sua mãe, ajeitar a vida da sua família. Por isso que a maioria da população não consegue atingir o que eles buscam atingir, porque eles continuam fazendo as mesmas coisas. E o NoFap foi uma das razões principais por hoje em dia eu me tornar um homem de sucesso, de extrema autoconfiança, de ter gerado múltiplos milhões de dólares, ter criado uma empresa e gerenciado nessa empresa mais de 100 homens, falando que eles têm que fazer, da maneira que eles têm que agir, passo a passo, sendo um líder, através do sacrifício do NoFap. Hoje eu tenho uma família, mais de 3 empresas que já geraram mais de 7 dígitos, o carro dos meus sonhos, mas antes eu não tinha nada. É só você acessar a playlist de NoFap aqui do canal e você vai ver. Recém-chegado dos Estados Unidos, sem nenhum centavo no bolso, sem falar inglês, sem família para dar suporte, sem amigos, mas com o mais importante, a mentalidade. Mesmo que a sua situação no presente momento não esteja da maneira que você quer, você tem que sempre compreender que é temporário. Agora, eu construí mais de 3 empresas que geram mais de 7 dígitos em dólares, não em real. Atingi o corpo do meu sonho, comprei o carro dos meus sonhos, ajudei minha família. Não vou falar milhares, porém mudei a vida de centenas de homens. E tudo isso devido à minha energia, porque no final do dia isso é o mais importante, é a tua energia. Agora você para e me pergunta, Poloni, você ainda tá fazendo NoFap? E a resposta é clara. Óbvio. É impossível parar. Porque depois que você atinge certo nível, você não tem mais a necessidade do prazer imediato. Poloni, 8 anos de NoFap. Eu duvido que você ficou esses 8 anos sem falhar nenhuma vez. Você tá certo. Eu falhei. Porém, foram apenas 2 vezes em 8 anos. E eu lembro delas até hoje. Porque foram momentos onde eu considerei como um botão de reset. Pum! Quer saber? Se eu puxei 4 anos fazendo isso aqui, por que eu não vou puxar mais 4 anos fazendo isso aqui? Resetei, pronto. Já é algo muito grande em comparação com a população global, porque lembre-se, a maioria dos homens é todo dia. A maioria dos homens é toda semana. A maioria dos homens é múltiplas vezes ao mês. Então, se eu consigo fazer 365 dias, 2 anos, 3 anos e no 4º ano eu falhei, já é uma vitória. As pessoas falam que hoje em dia as coisas são mais difíceis. A atenção, as redes sociais destruíram a mentalidade e o cérebro das pessoas. E é verdade. Porém é mais difícil só para quem tá daquele lado do globo. Só para quem tá daquele lado da Matrix. Porque para quem tá do nosso lado, tudo fica mais fácil. Porque quem que é a nossa competência? Quem que são nossos competidores? Homens fracos, viciados, que basicamente são mulheres que têm mais estrógeno do que testosterona. Não conseguem sentar no computador e focar por 1 hora. Não conseguem ficar sem tocar uma por 2 dias. Então, se você olhar de uma perspectiva, as coisas ficaram mais difíceis porque tudo tá jogando contra você ser um homem de alto valor. Se você pega e olha de outra perspectiva, quando você é um homem de alto valor, o jogo fica muito mais fácil. As coisas ficam muito mais simples, porque você somente tem que continuar sendo a pessoa que você já é. Porque mesmo até aqui em Miami eu vejo que donos de negócios são gordos, viciados e mesmo assim eles têm sucesso. Então quando você entra no negócio com essas pessoas, você passa por cima delas e você atropela, porque elas não têm a mesma pegada que você, não têm
a mesma energia que você, não têm o mesmo ritmo, não têm a mesma disciplina, não têm a mesma constância. Eles não têm essa aura de Super Saiyajin que o NoFap realmente cria em você. E eu sou a prova viva disso. Pega e vai ver os vídeos atrás do canal, que você vai ver da onde eu saí. Você vai ver como eu tava e aonde eu cheguei. Uma das coisas mais importantes que você tem que compreender é sobre os picos de dopamina. Esses picos de dopamina acontecem no momento que você está realizando a ação. Porém, depois que você realizou a ação, depois que você tocou uma, ou depois que você comprou o carro dos seus sonhos, esses picos de dopamina estavam no topo da montanha. Depois que você realizou essa ação, caiu. E não tá mais no topo da montanha, tá literalmente na parte mais baixa da Terra. É como se fosse gráfico onde você chegou no topo da montanha, comprou o carro, uma semana depois já virou algo normal. No caso de você tocar 2 segundos depois, você já se sente um lixo. E é por isso que eu comecei a colocar uma ênfase maior no meu corpo e estar saindo da zona de conforto, mas de verdade, não somente esse papo de sair, mas realmente perceber que quando você não quer fazer algo, é o momento onde você tem que fazer. Porque normalmente a decisão mais difícil, a decisão mais desconfortável é a correta. Então hoje, você acha que eu queria levantar e correr? Não. Porém, eu sei que eu tenho que fazer, porque isso vai deixar o meu corpo melhor, vai fazer com que eu me sinta melhor. E, consequentemente, o efeito dominó acontece. Eu tô me sentindo melhor, eu vou produzir melhor, eu vou atuar com a minha família melhor, tudo fica melhor. Porque eu decidi tomar a decisão mais difícil e sair da minha zona de conforto e ser uma pessoa profissional. Tudo nessa geração é prazer instantâneo. Você tá com fome, você pede um Uber Eats, um iFood, você tá com a testosterona lá em cima e quer bater uma, você pega, abre o seu computador e bum, ao invés de sair pra rua, conversar com uma mulher e arrastar ela. Tudo tá sendo prazer instantâneo, tudo tá sendo rápido, tudo tá sendo instantâneo. E o segredo para dessexualizar o seu cérebro é você atrasar a gratificação das coisas. E como que você atrasa o prazer imediato? É você compreender que tudo que vale a pena na vida é a longo prazo. Tudo que vai fazer sentido é a longo prazo. Você não vai construir uma empresa que você vai poder vender ela por 100 milhões de dólares em um dia, em 2 dias, em um ano. Porém, para você criar coisas significativas, você tem que compreender que todas essas coisas vão ser criadas a longo prazo. Agora conecta isso que eu falei com o que eu estava falando antes de tudo ser a longo prazo. Para você criar esses hábitos, você tem que fazer por pelo menos 40 dias. 50 dias, 60 dias. Você não vai criar esse hábito de uma semana para outra. Você não vai criar essa super resistência ao prazer imediato de uma semana para outra. É um estilo de vida que você tem que desenvolver. 60 a 90 dias para você ajeitar o seu cérebro. Então, para corrigir, você tem que aguentar essa guerra de 60 dias, de 90 dias, se sentindo desconfortável, porém, analisando a longo prazo e sabendo que você está se tornando na sua melhor versão, que você está buscando a sua versão animal e profissional. Qualquer coisa que se colocar na sua frente, você vai atropelar, você vai passar por cima e você não vai deixar nada te abalar, porque seus objetivos são as coisas mais importantes que você tem na sua vida. É o primeiro foco, não existe outro. Eu tive que ficar esse tempo quieto porque foi uma jornada de transformação. Foi o momento onde eu estava em guerra comigo mesmo, onde eu tive que provar que eu sou realmente quem eu sou para mim mesmo, com as portas fechadas e não para a internet. Eu consegui fazer coisas gigantes e liderar, por exemplo, liderar com a minha atitude, porque não fui eu que escolhi o cargo de ser o líder da empresa. Porém, isso foi uma coisa que aconteceu natural devido à minha performance, devido ao meu profissionalismo. Por quê? Porque eu comecei do zero, dia após dia, me sacrificando mais e mais, batalhando, passando pelas dificuldades, quieto, calado, porém sendo 1% mais profissional e 1% melhor a cada dia. E isso é algo que não somente as pessoas ao seu redor vão ver, porém o mundo vai ver. E a coroa sempre vai cair na cabeça de quem é rei e sempre vai ficar na cabeça de quem é rei e está se comportando comum. E sempre vai sair da cabeça de quem não merece. No final do dia, o que mais impulsiona um homem é a autoconfiança.
Porém, para você desenvolver essa autoconfiança, as suas atitudes e o seu comportamento têm que estarem alinhados com o que você quer de você. Como que um homem vai ter autoconfiança? Como que um homem vai respeitar a si mesmo e amar a si mesmo se ele não tá fazendo o que ele sabe que tem que ser feito? Se você quer pegar aquela mulher, por que caralhos você não manda a porra da mensagem pra ela? Se você quer criar aquela empresa, por que você não começa a porra da empresa mesmo sem dinheiro? Se você quer algo, você arranja a maneira. Isso é o que eu falo pra todo mundo. Só que as pessoas preferem arranjar desculpas, porque é mais fácil você arranjar desculpas do que você enfrentar a realidade. E isso é uma das coisas que o NoFap te auxilia também, que é o que nos Estados Unidos nós outros chamamos de willpower, que é aquela força interna, que é aquela aura interna gerada pelo acúmulo de energia dentro de você. Então, no momento que eu tô há 1 ano sem cometer esse vício, 2 anos, 3, eu já tô igual um animal por dentro. Então não existe nada que vai conseguir me parar pra eu atingir o objetivo que eu quero. Pode ser 10 paredes na minha frente, mas eu tenho tanto willpower, eu tenho tanta força interna, eu tenho tanta essa aura de Saiyajin dentro de mim, que eu vou quebrar essas paredes com as minhas próprias mãos. Faz sentido? Hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei. Eu faço dinheiro do meu telefone, eu viajo, vou pro lugar que eu quero, a hora que eu quero, no país que eu quero. Não tenho que responder ninguém, faço o que eu quero, a hora que eu quero. Eu faço mais de 7 dígitos em dólares e olha como eu cheguei aqui, sem nada. O NoFap funciona, o NoFap vale a pena. Não preciso responder. A minha vida é o exemplo. Eu sou a prova viva. Obviamente você tem que começar por alguma parte. Você cria essa força interna dentro de você para você largar os vícios que não ajudam o seu corpo e não ajudam a sua mente a atingir o seu objetivo. Fumar, beber. A única coisa que eu faço é me alimentar bem, ir na academia e adquirir conteúdo que agrega na minha mente. Então você tem que ter essa força interna para você quebrar essas correntes negativas da sua vida. Você tem que quebrar tudo e manter somente o positivo. Abre todas as coisas positivas para sua vida e fecha todas as negativas. Roubando a cena. Minha vida é um filme igual de cinema. Olha onde eu cheguei. Eles duvidaram, mas eu conquistei.